Olá, encefalindos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Como vocês podem ver, esse é o meu primeiro vídeo sendo gravado em São Paulo. Eu fiz a minha mudança pra cá, vim fazer a minha residência. E hoje é o último vídeo da sequência de vídeos que eu preparei pra vocês sobre o processo seletivo da USP, que é a residência que eu entrei. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição. E hoje a gente vai conversar aqui do pós-prova, ou seja, quanto que eu pontuei, como que foi a análise de currículo, como que foi esperar o resultado, como que ficou meu emocional diante disso tudo. Então, nesse vídeo a gente vai abordar o pós-prova. E se você é novo aqui e ainda não me conhece, eu sou a Lisa, lá do perfil VetBrain, vou deixar rodando aqui na tela para você conhecer. Eu dou dicas de estudos, dicas de organização, dicas para sua vida acadêmica. Então, se você se interessa por esses temas, já aproveita para me seguir lá no Instagram e também para se inscrever aqui no YouTube, onde eu trago os mesmos temas e abordo de forma mais aprofundada. Bom, então sem mais delongas, vamos direto ao ponto, né? O que todo mundo quer saber. Quanto que eu pontuei em cada uma das áreas e quanto que foi minha pontuação na prova objetiva, quanto foi a minha pontuação na prova discursiva. Bom, gente, antes de falar a pontuação, eu já queria adiantar aqui para vocês que vocês devem usar isso como, claro, um exemplo, mas tenham em mente que cada processo seletivo é único. E por que eu falo isso? Porque eu cometi esse erro. Eu me baseei na pontuação de pessoas que fizeram outras provas, que foram outros processos seletivos, e nessa de ter me baseado e colocado como meta o número de acertos de uma outra pessoa, de um outro processo seletivo, eu acabei me desesperando muito na espera do meu resultado. E isso, foi muito ruim para o meu emocional. Então eu já deixo esse alerta aqui antes de falar minha pontuação. As questões de interpretação de texto, né, que eram 7 questões, eu gabaritei, então essa parte eu consegui garantir pelo menos um pouco dos pontos que eu precisava. E aí, na parte de SUS, eram 8 questões. Eu acertei 5 questões de 8. Na minha cabeça, eu não me permiti errar SUS. Na minha cabeça eu tinha que gabaritar SUS para ter margem de erro para errar nas de veterinária, que eram mais específicas. E quando eu me deparei com a prova e estava em dúvida entre as questões de SUS, eu comecei a me desesperar, isso me desestabilizou durante a prova e foi péssimo. No segundo vídeo dessa sequência de vídeos, onde eu falo sobre a minha experiência da prova, eu abordo melhor um pouco como que foi essa experiência. Então, 5 questões de 8 de SUS, sendo que 2 dessas 3 questões que eu errei de bobeira. Eu não interpretei o comando da questão. Quem tem o caderno de questões do SUS que eu fiz, vou deixar inclusive o link dele aqui na descrição abaixo. Quem tem esse caderno consegue ver que ali eu falo muito da importância da gente entender o comando das questões. E nesse aspecto eu cometi esse erro, não entendi o comando da questão, já saí respondendo com o que eu lembrava sobre o foco no trabalho vivo do SUS e acabei errando questões de bobeira, assim. E na parte de veterinária eu acertei 17 questões de 25. Considerei um número bom de acertos, inclusive se eu tivesse gabaritado o SUS como eu pretendia, eu teria feito uma pontuação muito boa. Mas no total, então eu acertei 29 questões de 40. E aí, assim, aqui eu quero colocar de novo o alerta da comparação. Por quê? Quando eu assisti o vídeo da minha R2, a Gabi Américo, falando sobre a pontuação dela, nesse vídeo ela fala que ela acertou 34 questões, que foi no processo seletivo anterior ao meu. Então, na minha cabeça, eu tinha que acertar mais de 30, no mínimo, e eu acertei 29. E assim, eu lembro que foi muito desesperador quando eu corrigi o gabarito, inclusive a Bruna, da Vet na Roça, estava comigo no momento, e eu falava pra ela: Bruna, ferrou, já era pra mim, não vai dar. Eu sabia que eu tinha ficado nervosa, que eu tinha errado besteira. Então, assim, no final das contas, o meu nervosismo me atrapalhou muito mais do que ajudou. O que eu quero falar pra vocês é que eu passei em primeiro lugar acertando 29. Ano passado, a Gabi passou em primeiro lugar acertando 34. Ou seja, cada processo seletivo é único. Esse ano, a percepção das pessoas que fizeram a prova, né, com quem eu conversei, todo mundo achou mais difícil, as questões de SUS estavam mais complexas, sim, as questões de SUS da banca da FUVEST têm ficado cada vez mais complexas. Então, assim, não adianta a gente ficar se baseando pelo processo seletivo que passou. É claro que a gente usa as outras provas para treinar, eu fiz muito isso, fiz muito simulado com prova antiga, isso é essencial, vocês têm que fazer mesmo. Mas assim, na hora do vamos ver, o seu processo seletivo é seu. Então, deixa pra sofrer só depois que você vê o seu nome na lista ou não estar na lista.
não fica sofrendo por antecipação, porque eu sofri por antecipação e foi muito, muito ruim pra mim. Então eu deixo aqui esse alerta da comparação, cuidado com a comparação. Cada processo seletivo é único. Tô aqui compartilhando com vocês a minha pontuação, porque muita gente me pediu e eu sei que é legal a gente saber disso, mas cuidado, tá? Não usem a minha pontuação nem como meta, porque esses 29 podem não ser suficientes ano que vem, nem como forma de desestimular vocês. Usem apenas como um dado, tá? É um dado que vocês sabem. Coloquem uma meta audaciosa sim, tentem acertar mais de 30, mas o seu processo seletivo vai ser o seu. Então, cuidado com essas comparações. Bom, então vamos falar agora da minha pontuação na prova discursiva. A discursiva foi outra emoção, assim, porque... Nossa, cada fase desse processo seletivo foi uma montanha-russa, assim, de sentimentos e emoções. Foi bem complicado. Mas enfim, na minha cabeça, né, com base no meu desempenho em provas discursivas na faculdade, eu queria tirar acima de 8,5. Eu achava que eu precisava tirar isso até para compensar a minha pontuação da objetiva, que não tinha sido tão boa. E aí, quando saiu o resultado, e esse foi o primeiro ano que eles divulgaram as notas das discursivas, e eles divulgam isso individualmente, tá? Esse dado não é público, esse dado que eu vou colocar aqui na tela, ele é meu, então eu tô compartilhando com vocês, mas ele não é público. Cada pessoa recebe a sua pontuação, então eu nem sei quanto as outras pessoas pontuaram. Eu pontuei 7,95, né? Quase 8. E eu percebi que a banca da FUVEST pesa bastante a mão, porque na minha cabeça... Eu tinha ido muito bem na prova discursiva e eu não considero a minha nota ruim, inclusive foi o que me fez passar, porque conversando com outras pessoas que fizeram a prova, elas tiraram uma nota até menor do que essa, então eu concluí que a banca da FUVEST é bem mão pesada na hora de corrigir as questões e de verdade eu acho, pelo menos eu tenho essa percepção, de que o que me fez passar na residência da USP, em primeiro lugar, foi a minha discursiva. Porque eu não considerei meu número de acertos expressivo. A discursiva tem peso 2 no cálculo da nota final. Meu currículo também acho que ajudou bastante. Já vou falar de currículo. Mas eu acho que foi a discursiva. E é muito interessante isso, porque o que me fez passar na faculdade, quando eu fiz o Enem, foi a minha redação também. Eu tirei uma nota muito boa na redação e isso me garantiu uma vaga na Universidade Federal. Então, eu deixo aqui novamente, eu já falei isso no outro vídeo, mas eu deixo aqui novamente a importância do hábito da escrita, do hábito da leitura, porque a escrita está totalmente relacionada com a leitura. Então... a escrita fez muita diferença na minha vida. E como a gente não tem acesso às notas das outras pessoas, quando eu recebi a nota da minha discursiva, eu achei que não fosse dar também. Porque eu achei que eu tinha que acertar mais de 8,5, sei lá, pra passar na minha cabeça, né? Coisas que eu tava imaginando e tentando adivinhar, porque no processo seletivo anterior não tinham divulgado as notas das discursivas. E no final deu tudo certo e acabou sendo suficiente, né, para passar esses 7,95. Mas, novamente, não levem isso em consideração, porque o processo seletivo que você vai participar vai ser diferente também, vão ser outras questões, vão ser outras pessoas tentando. Então, assim, é só para vocês saberem mesmo quanto que eu tirei, mas isso não vai importar no próximo processo seletivo. Análise de currículo. Na USP não tem entrevista, não tem arguição de currículo. Então, basicamente, se vocês entrarem no edital, entrarem ali no manual do candidato, vocês vão encontrar isso que eu vou colocar aqui na tela. Isso que vocês estão vendo é como que eles pontuam cada uma das atividades. Então, estágio que eles pontuam, estágio não obrigatório, se for estágio obrigatório eles não pontuam, monitorias, projetos de iniciação científica, apresentações de trabalho. Deem uma olhada nisso com calma, façam uma simulação de quanto vocês pontuariam. Eu não tenho como saber quanto eu pontuei, porque eles não divulgaram isso, eles não divulgaram a nota final, eles só divulgaram os nomes de quem passou. Mas pela minha simulação, eu consegui pontuar muito bem no currículo, acho que isso me ajudou muito também. Eu acho que eu pontuei 9,5 de 10, e é muito diferente entre uma instituição e outra, eu acho importante deixar isso claro. Porque, por exemplo, quando eu fiz o processo seletivo da Unesp de Botucatu, quando eu fui fazer a simulação do meu currículo, eu fiquei um pouco assustada, porque eu pontuava pela minha simulação uns 40 e poucos de 100. Então, para você ver, o mesmo currículo, as mesmas experiências que eu tenho, eu pontuei 9,5, provavelmente, né? Pontuei 9,5 na USP,
de 10 e 40 e poucos de 100 na Unesp. Então, assim, depende muito da instituição. E aí, como é que funciona? Eles pedem para você simplesmente anexar os certificados. Então, você não tem que montar currículo igual na Unesp, você não tem que enviar currículo Lattes. Até me perguntaram sobre currículo Lattes. Currículo Lattes é um outro currículo, um currículo acadêmico, não tem nada a ver com a residência, eles não pedem o currículo Lattes. Você só tem que anexar os certificados referentes às categorias. Então tá lá, estágio não obrigatório na sua área de interesse. Na minha área de interesse era clínica médica. E aí eu anexava o certificado. Lembrando que os certificados, é bom que eles sejam em papel timbrado, ou seja, com o logo da instituição. Então você anexa esses certificados e no site da FUVEST, quando eles pedem para você anexar, eles deixam você anexar até 10 certificados. Então, assim, por mais que eles não vão pontuar tudo isso, é bom que você coloque o máximo de coisa que você tiver. Por exemplo, cursos e eventos, eu tinha muito, e eles pontuam no máximo 3 cursos e eventos. Meio ponto para cada evento e a pontuação máxima é 1,5. Então, até 3 eles pontuam, mas eu anexei 10 certificados lá, porque vai que eu mando 3 e um deles eles não consideram. Então, o máximo que vocês tiverem de coisa para mandar, vocês enviem, porque eles deixam anexar até 10 arquivos em cada categoria. Como que é feita a pontuação final, né? A P1, que é a prova objetiva, vou até colocar aqui na tela. A P1, que é a prova objetiva, tem peso 1, a P2, que é a prova discursiva, tem peso 2, e aí isso é somado, é dividido por 3, multiplicado por 0,8, porque isso na nota final compõe 80%, e análise de currículo multiplicam por 0,2 porque compõe 20% da nota. E aí me perguntaram se a prova vale mais que o currículo. Sim, na USP a prova vale 80% e o currículo vale 20%, sendo que dessa prova a discursiva pesa mais e é o que eu acho que me fez passar em primeiro lugar. Bom, agora eu vou falar um pouco para vocês como que foi esperar esse resultado, que sinceramente eu acho que foi uma das partes mais difíceis de todo o processo seletivo, porque eu esperei quase 3 meses para saber o resultado final. Eu não sei porque que eles demoraram tanto, sinceramente. A gente fez a prova dia 31 de outubro e eu só fui ver o resultado no dia 18 de janeiro do ano seguinte. Então, assim, foi um momento bem difícil, estressante. E eu tava tão, assim, focada na prova da USP que quando passou, nossa, eu descansei, eu fiquei me sentindo até meio doidinha. Eu falava nos stories lá no Instagram, gente, eu tô me sentindo meio doida, sei lá, porque eu fiquei meio perdida, assim, né? Eu fiquei muito focada na prova, quando a prova passou eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu faço da minha vida? E ainda tinha a prova da Unesp de Botucatu, que seria no início do ano seguinte. Só que como eu tava muito exausta de estudos, eu tinha acabado de passar pelo TCC, pelo estágio supervisionado, foi tudo junto, eu falei, não, agora eu vou descansar. E aí, novembro e dezembro, gente, eu não fiz absolutamente nada de estudos. Para não falar que eu não fiz nada, eu fiquei mantendo as minhas revisões pelos flashcards do Anki só. Mas isso consumia, sei lá, meia hora do meu dia. De resto, eu fui ver minha família, fui ver meus amigos que eu não via há muito tempo por causa da pandemia. Eu saí, eu fui na praia, eu assim, fiquei de férias mesmo, porque eu sabia também que se eu passasse na residência, eu não ia ter férias tão cedo, eu ia trabalhar igual uma corna. Então, assim, eu aproveitei esse período pós-prova, mesmo sem saber se eu ia passar, se eu não ia passar, para descansar, para ver as pessoas que eu amo, porque de verdade, sinceramente, eu não sabia o que ia acontecer depois, e mesmo que eu não passasse, eu teria um ano bem difícil pela frente, em 2022, então eu fiz questão de estar perto das pessoas que são importantes para mim e de descansar, porque isso é importante também. Uma coisa muito curiosa é que em vários momentos do processo seletivo eu achei que eu não fosse passar. Eu estava bem pessimista, eu achava que ia dar tudo errado, tudo fora do que eu tinha planejado. Em vários momentos eu me sentia assim. Mas quando foi se aproximando do resultado, eu comecei a me sentir segura, foi muito estranho. Eu comecei a sentir uma paz, uma segurança, como se algo me dissesse que tudo ia ficar bem e que eu ia conseguir. Inclusive, na véspera do resultado, eu fui pedalar, que era uma coisa que, inclusive, eu comecei a fazer mais depois da prova da USP, para poder desestressar, assim mesmo. E eu fui pedalar. E aí depois que eu pedalava, eu ficava um tempo lá na lagoa, lá no Rio, pra quem conhece a Lagoa Rodrigo de Freitas, eu ficava lá e ficava refletindo sobre a vida, né, olhando a natureza, pensando na vida. E na véspera eu fiz isso, e eu senti uma paz, mas uma paz
que eu não sei explicar de onde que vinha. E eu olhava assim pro céu e falava, amanhã eu vou ter o resultado e eu vou passar. Eu sentia isso. Foi muito, muito louco, assim. E aí, nessa véspera do resultado, eu mal dormi. Toda hora eu acordava e eu ficava atualizando o Google, porque me falaram que saía no Diário Oficial antes de sair no site da FUVEST. Então, eu ficava atualizando o meu nome completo no Google para ver se aparecia alguma coisa de Diário Oficial. E aí eu fiquei nisso a madrugada toda. Eu acordava, entrava no celular, no Google, não via nada. Aí quando deu 6 horas da manhã, a Bruna foi a responsável por me contar, e não poderia ter sido outra pessoa, porque ela me ajudou em vários momentos nesse processo seletivo. 6 horas da manhã, chega uma mensagem da Bruna assim, você passou em primeiro lugar, que não sei o que. Aí eu, pelo amor de Deus, Bruna, não brinca com o meu coração, você tá falando sério? Eu achava que eu não ia nem passar, quanto mais em primeiro lugar. E aí foi muito legal. Eu falei, Bruna, pelo amor de Deus, me manda esse PDF do Diário Oficial, porque é só assim que eu vou acreditar. Aí ela mandou o PDF e realmente estava lá o meu nome. E aí eu não conseguia parar de chorar. A primeira pessoa que eu fui contar foi minha avó. Minha avó tava meio sonolenta, tadinha, tava dormindo. Eu acordei minha avó e falei, vó, eu passei. Aí abracei minha avó. Foi a primeira pessoa que eu contei. E aí eu não conseguia parar de chorar, eu olhava para aquela tela olhava para mim, quer dizer, não sei se a tela olhava para mim, mas enfim. E aí eu não conseguia parar de chorar, e foi quando eu peguei o celular, gravei o vídeo que tá registrado lá no Instagram, contando para vocês. E aí foi muita emoção, assim, um sentimento indescritível, porque foi como se todo o meu esforço, toda a minha dedicação, todo o meu empenho tivessem valido a pena, sabe? Não que se eu não passasse não teria valido a pena, porque a gente sempre sai mais forte, a gente sempre aprende muita coisa estudando para residência. Não só de técnica, de matéria, mas de resiliência, de disciplina. Muita coisa eu aprendi estudando para residência. Mas foi, assim, uma sensação muito, muito única. E de como se tudo tivesse valido a pena e como se um peso também de 1 tonelada tivesse saído das minhas costas, porque querendo ou não, eu sou uma pessoa que me cobro muito, eu tenho uma autocobrança muito forte e eu tinha medo também de decepcionar as pessoas que me acompanham, assim, eu sei que assim, eu não devo nada para ninguém, mas tinha muita gente torcendo por mim, muita gente criando expectativas em cima de mim que eu fosse passar, e isso gerou um peso muito grande em mim. E no final das contas deu tudo certo, mas assim, eu já tinha trabalhado isso na minha cabeça de que se não tivesse dado certo também não era o fim do mundo, e eu ia estudar para passar de novo, ou eu ia para Botucatu, o que fosse para ser ia ser, porque a minha parte eu fiz bem feita. Eu acho que quando a gente faz a nossa parte bem feita, as outras coisas que a gente não controla, eventos de sorte, sei lá, eventuais coisas que acontecem que a gente não tem controle, aí é o universo, aí deixa nas mãos do universo, mas o que a gente pode fazer, que é a nossa parte, a gente tem que fazer, isso eu tinha feito, então isso me tranquilizou. E aí a matrícula, né? A USP demora 3 meses para sair o resultado e a matrícula eles já querem que a gente faça na mesma semana, é tipo isso. Então antes eu já tinha entrado com o pedido do meu CRMV de São Paulo, mesmo se eu não passasse para cá, eu ia ter que transferir pro Rio, mas assim, paciência. Aí eu entrei em contato com as residentes, né, falei se era bom eu tirar o CRMV antes, e elas falaram que sim, então eu já tinha entrado com um pedido do meu CRMV de São Paulo, e eu nem tinha CRMV, na verdade, eu deixei pra tirar direto aqui, porque não ia trabalhar em 2021 mesmo, eu ia trabalhar só em 2022, então resolvi tirar o CRMV. Então eu já tinha meio que já encaminhado isso, e aí fui tirar as fotos, né, tirei foto pra carteirinha do CRMV, tirei foto pro meu crachazinho da USP, inclusive vou mostrar pra vocês, porque eu recebi ele ontem, ele é muito lindo. Olhem, gente, que coisa mais itimalia. Não sei se tá focando, meninas. Muito itimalia, né? Recebi ele ontem, vou até botar aqui. E aí, sobre documentação, o que precisa, me perguntaram o que precisa de documentação. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem o que precisa de documentação, mas isso tudo tá no edital, tá, gente? Então, assim, se vocês querem prestar USP, vocês têm que ler o edital de cabo a rabo, não adianta. Qualquer residência também que você for tentar, você tem que ler o edital, isso daí é mandatório. Fizeram uma pergunta muito interessante na caixinha,
que foi qual foi a minha principal dificuldade, né, durante esse período, esse processo seletivo todo. E assim, eu não consigo listar uma só. Eu listei 3 grandes dificuldades. A primeira delas foi estudar matérias que eu não tinha afinidade. Então foi um grande desafio para mim estudar clínica de grandes, que foi uma coisa que eu nunca tive afinidade na faculdade. Cirurgia, que eu também tinha 0 afinidade. Próprio SUS, que foi um desafio, mas que depois eu acabei tomando gosto de estudar. E por não ter afinidade, é muito difícil você estudar às vezes, porque querendo ou não, quando a gente gosta de um assunto, a gente estuda mais aquele assunto. Isso é bioquímico até. Quando a gente tem motivação para estudar um assunto, a gente libera mais dopamina, e a dopamina está envolvida em circuitarias de formação de memória. Então tem tudo a ver você estar motivado para estudar um tema e lembrar mais dele. Uma segunda dificuldade que eu listaria seria fazer a prova, porque o meu nervosismo, como eu contei para vocês no segundo vídeo, que vocês podem acessar aqui no link da descrição, eu tava muito nervosa, muito, muito. E o meu nervosismo me atrapalhou demais a fazer essa prova, me fez errar besteira, me fez achar que eu não fosse conseguir e me fez quase desistir. Porque no início da prova eu tava tão nervosa, mas tão nervosa, que eu não conseguia ler. E aí eu cheguei a cogitar, esse pensamento chegou a passar pela minha cabeça. Tipo, eu não vou conseguir, eu vou desistir. Mas a gente não pode desistir. A gente lutou tanto para chegar até lá, e quando chega lá, você vai desistir? Não. Isso tudo foi nervosismo. Então, assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu trabalharia mais o meu emocional. Eu treinaria muito, sim, a técnica, como eu fiz, mas eu treinaria mais o meu emocional. Eu acho que, sei lá, eu teria buscado alternativas como meditação, ou até mesmo terapia, para já trabalhar esse lado emocional durante a prova, porque isso faz muita diferença. E olha, poderia ter me tirado a vaga, eu poderia não ter conseguido. Então foi uma coisa bem difícil para mim. E a terceira dificuldade, que eu acho que se fosse listar essas 3 dificuldades, talvez tenha um peso maior até, foi esperar o resultado. Porque, como eu falei pra vocês, demorou 3 meses pra sair o resultado, e eu não tinha certeza de nada da minha vida, eu não sabia o que ia acontecer comigo em 2022. Mas uma dica muito legal, e que eu aconselho vocês a fazerem, é listar num papel, escrever mesmo, os 2 cenários possíveis. Um cenário em que você passa na residência e um cenário em que você não passa na residência. E sério, isso me tranquilizou demais, porque quando eu escrevi no papel os 2 cenários, eu vi que o cenário que eu achava que fosse ser o pior, que é o que eu não passaria na residência, na verdade ele era bem ok até. E tava tudo bem se eu não passasse esse ano, entende? Então, assim, isso me ajudou demais a aliviar a ansiedade durante o período de espera do resultado. Outra coisa que me ajudou muito a aliviar a minha ansiedade nesse período foi pedalar. Como eu falei pra vocês, eu comecei a pedalar bastante na lagoa, e no final de cada pedalada que eu dava, eu sentava ali sozinha mesmo e ficava nesse momento de introspecção e pensando na minha vida. E isso me ajudou demais, foi quase uma meditação assim pra mim. Se você tá assistindo esse vídeo e tá esperando algum resultado de prova, eu aconselho que você busque alguma atividade física. No YouTube também tem umas práticas de yoga para iniciantes que aliviam muito a ansiedade. Eu fiz algumas até, porque de respiração, né, técnicas de respiração, isso tudo ajuda a reduzir essa ansiedade que é muito grande e realmente ela acontece. E também o que me ajudou muito a esperar esse resultado foi realmente me dar um tempo de descanso para ver minha família e para ver os meus amigos. E quando a gente está do lado de pessoas que nos apoiam, esse tempo de espera acaba passando mais rápido, você se distrai, você tá com quem você ama. Então, foi uma coisa que me ajudou muito a aliviar a ansiedade. Bom, gente, era isso que eu tinha pra falar. Eu espero que essa sequência de vídeos tenha ajudado muito a todo mundo que pretende tentar a USP e quem não pretende tentar a USP também, porque eu acho que eu dei dicas que são aplicáveis a outros processos seletivos de residência. Queria deixar a mensagem que se você tem esse objetivo, se é realmente o que você quer pra sua vida, não desista, sabe? O caminho é difícil, é doloroso, mas tente ser gentil com esse processo, sabe? É um processo que é longo, não é curto, é a mesma coisa do aprendizado, e o aprendizado está inserido no estudo para residência. São coisas que demandam tempo, que demandam esforço, que demandam renúncias. Eu abri mão de muita coisa, eu abri mão de convívio social até.
Mas era por um período, não era para sempre. Então, às vezes, a gente tem que renunciar a algumas coisas para atingir outras. Toda escolha envolve uma renúncia. Tolerem o desconfortável, isso aqui é importante dizer também, porque às vezes a gente começa a ficar desconfortável, a gente larga de mão. O nosso cérebro é assim, ele não gosta de desconforto, mas se a gente altera a nossa programação mental para entender que o desconforto ele é necessário para o nosso crescimento, quando a gente está numa situação desconfortável, a gente pensa, eu estou crescendo. Esse é o meu termômetro para saber que eu estou crescendo, na verdade. Quando eu estou desconfortável, eu sei que eu estou progredindo. Quando eu estou confortável ali, bonzão. Ali eu sei que eu não tô crescendo, eu tô numa zona de conforto e eu tenho que sair dali. Então, tolerem o desconfortável, aprendam a conviver com esse desconforto, porque ele é um termômetro para te mostrar que você tá evoluindo. Então é isso, espero que essa sequência de vídeos tenha ajudado. E qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Aproveitem para se inscrever no canal se vocês ainda não se inscreveram. Compartilhem com os amigos, compartilhem com as pessoas que querem prestar residência. Até o próximo vídeo. Obrigada!